Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como colocar CSS dentro de um React. Então vamos para lá para a prática. Eu tenho aqui o meu app com nada, só com Fragment, que a gente vai começar a fazendo. Primeiramente a gente vai trabalhar com o CSS inline, que é aquela mesma ideia que a gente tem do HTML, quando a gente está trabalhando com HTML e coloca o atributo style dentro da tag HTML, que seria o que a gente chama de CSS inline lá do HTML. Então aqui a gente consegue fazer algo semelhante, colocando o CSS dentro do meu arquivo aqui de JavaScript do React. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar aqui colocando um H1, olá mundo, e depois um parágrafo, me chamo Luciano. Correto? Como é que eu posso colocar uma estilização aqui nesse H1? Eu tenho também dentro do JSX um atributo, uma propriedade que se chama style. É nela que a gente coloca o código parecido com o CSS para poder fazer uma estilização. Só que aqui o CSS está dentro de um arquivo JavaScript, então ele tem algumas diferenças. Da primeira coisa, então, style, coloco o sinal de recebe ali do igual, abro chaves, porque eu sempre tenho que abrir chaves, porque eu vou colocar aqui dentro algo de JavaScript no meio do JSX, algum valor JavaScript. E eu vou abrir chave de novo porque a gente passa a formatação CSS aqui, aquelas propriedades CSS, é como se fosse um objeto JavaScript. Então, o objeto JavaScript tem que ter a própria chave dele. Essa primeira chave é para dizer que eu vou passar um valor JavaScript. A segunda chave aqui é porque eu vou passar um objeto JavaScript com essa formatação. Por exemplo, posso colocar aqui color, dois pontos, green. Então, color green para cor verde, vírgula. E vou colocar background color, dois pontos, black. São duas formatações JavaScript. Só tem uma diferença aqui do CSS padrão. Quando a gente está no arquivo CSS padrão, quando a gente escreve background color, é dessa forma: background color. Não é? No CSS, background color é assim, separado com hífen. Quando eu estou colocando dessa forma direto dentro do arquivo JavaScript, ele não aceita esse hífen aqui, que o hífen no JavaScript ele é o menos, né? O operador de subtração. Então, toda propriedade CSS que a gente conhece que ela tem hífen, na hora dentro do JavaScript, se eu estiver passando ela dessa forma, você tira o hífen e a próxima letra fica maiúscula. Então, background color ele vai ficar dessa forma. Aí poderia ter, por exemplo, fonte, fonte size. Também seria com o, o S aqui maiúsculo sem o if, mas eu não vou colocar aqui, né? Só para mostrar para vocês, se vocês estiverem usando dessa forma, ficarem acostumados que tem que tirar o hífen e colocar a próxima letra maiúscula, correto? Então, se eu for lá agora no meu projeto, eu vou ter esse H1 com a cor verde e o background preto. Então, vamos lá. Olha aqui. E se eu mostrar aqui no elemento, vocês vão ver que está aqui, ó. Ele colocou o estilo inline, colocou style, como se a gente tivesse feito na mão. Tá vendo que o background, na hora que ele depois converte isso para HTML normal, ele coloca corretamente o background color com o hífen separado. Então, eu consigo colocar assim, dessa forma, inline diretamente.
Eu posso fazer, se eu não quiser colocar aqui, ficar colocando aqui dessa forma aqui dentro, porque às vezes é muita formatação que eu vou ter, eu posso criar uma variável, uma constante para armazenar esse estilo, para ser esse objeto de estilo. Então, por exemplo, estilo parágrafo. Recebe, aí é um objeto, como eu falei com vocês, é um objeto JavaScript, usando aquela notação de Object Literals. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, color também, color gray e text decoration. Só que o ruim quando você está fazendo aqui fora é que o autocompletar do VS Code não vai te ajudar, porque ele não tem como saber se você está que você está fazendo um objeto que é um estilo, igual dessa forma. Aqui dentro, como você está colocando dentro de uma tag style, o VS Code já é inteligente, ele te dá o autocompletion. Igual se eu começar aqui font size e não sei o que, ele aparece. Lá, quando eu estou criando numa constante separada, ele não vai ter o autocompletion do VS Code, porque ele não tem como saber se você está fazendo um objeto de estilo ou é um objeto qualquer. Aí você tem que saber o nome das coisas de cabeça sem o autocompletar. Underline, por exemplo. Criei aqui um objeto que é com as minhas formatações. Aí eu posso, por exemplo, aqui nesse parágrafo, passar style e passar esse objeto, estilo parágrafo. Ele também aceita sim, porque aqui se tiver 50 linhas de formatação, não fica tão sujo nessa parte aqui do JSX a colocar igual a forma que está em cima. Vamos dar uma olhada lá. Está aqui, ó. Se eu inspecionar, vai estar lá estilo color gray, text decoration, underline. Então, usar o CSS inline é bem simples. Eu não recomendo muito, que eu ainda acho que fica muito bagunçado. Eu prefiro usar o CSS externo. Então, como é que faz com o CSS externo? Vou apagar aqui. Vou tirar aqui o style. Vou tirar aqui o style. Vou deixar sem nada. Aí eu vou criar um arquivo aqui no próprio, aqui mesmo no SRC. Aí eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de app.css. É o nome que você quiser. Eu vou manter o nome do... Como eu vou fazer um CSS para esse arquivo que chama app.js, eu gosto de manter o nome app.css. Então, aqui no CSS eu posso criar o CSS padrão. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma classe título que vem. Agora aqui, como eu estou dentro de um arquivo CSS, eu escrevo da forma normal mesmo, né? Color green, né? Que eu estava usando lá, e o background color black. Aí tem o autocompletion do próprio VS Code que ajuda a gente a criar. Eu vou criar mais uma classe chamada parágrafo. E aqui color, vou colocar coral para mudar a cor e text decoration underline para manter lá mais ou menos parecido. Aí como é que eu faço para usar esse arquivo CSS dentro do meu arquivo JS? Eu vou dar um import nele. Import, aí como eu vou fazer referência a ele através do caminho relativo. Então, no caso, eu vou colocar ponto barra. O que quer dizer o ponto barra? O ponto barra é a partir do diretório que eu estou, esse arquivo app.js, eu quero o arquivo app.css. Isso aqui é o suficiente para importar o CSS para esse arquivo aqui app.js e aqui dentro eu posso utilizar. Então, eu tenho aqui no meu CSS duas classes, né? A gente já aprendeu como é que coloca classe na aula de JSX, é o class name. Então, class name título e aqui no parágrafo class name
Opa, class name é parágrafo. Então, apliquei essas duas classes CSS do arquivo que eu importei e vai estar funcionando lá da mesma forma. Tá aqui, ó, funcionando, e agora ele usa a partir de classe, não é mais o estilo inline. Eu acho que eu esqueci deixa eu dar um refresh aqui. Tá. Aí tá aqui no com estilo inline, com estilo externo, usando classes do CSS. Então fica bem mais limpo usar dessa forma e mais fácil também quando você cria CSS dentro do arquivo CSS, é bem mais tranquilo. Às vezes eu posso usar aquela abordagem inline, às vezes eu vou colocar uma estilização só, uma coisa mais pequena, ou se eu quero fazer algo dinâmico, por exemplo, eu vou mudar a cor de texto de acordo com alguma condição de alguma variável do JavaScript, aí eu posso talvez usar aquela outra abordagem. Vocês aí decidam o que vocês preferem utilizar. Então, as duas formas de se colocar é dessa forma que eu mostrei na aula de hoje. Obrigado e até a próxima aula.